Olá, amigo e amiga, mais um programa Psicanálise Clínica, aqui na TV Jornal da Cidade. E como nós temos essa metodologia, eu fui questionado por que eu não toquei no assunto sobre aquele massacre ocorrido na escola pública de Suzano, São Paulo. Então, o nosso amigo que assiste o programa, lá do Rio de Janeiro, René Melchior Montenegro, ele pediu que eu falasse sobre a psicanálise e dentro desse contexto, ok? Então, de fato, eu fiquei muito feliz porque o nosso programa é feito assim. Nós recebemos questionamentos e também perguntas que serão trabalhadas dentro do contexto do programa. Ok. Agora, antes de nós entrarmos nessa questão do massacre lá de Suzano, eu quero falar uma coisa muito importante para vocês. Eu vou falar aqui um pouco do contexto social, mas o que interessa para nós é o científico da psique humana, o cérebro humano. É isso que importa para o nosso programa. Mas, se você quer estudar dentro do fator sociológico, político, eu posso citar aqui para vocês, para nós entendermos o assunto de uma forma social, filosófica, política, econômica, cultural. Ok. Eu vou citar 3 pensadores. Primeiro do século XVI, Etienne Labotier. Ele, que foi um humanista, ele deixou um discurso chamado Discurso da Servidão Voluntária, porque há muita gente que se torna voluntário inconscientemente, dentro de uma forma até, digamos assim, patológica. Depois, eu quero citar também Elias Canetti, é um grande pensador falecido, ele foi Prêmio Nobel de Literatura em 1981, ele é búlgaro, é um grande pensador. Então, a obra dele é Massa e Poder. É sobre a massificação, alienação, manipulação do ser humano. Em terceiro lugar, se você quer aprender mais sobre isso, eu aconselho ler também sobre a obra de Gaetano Mosca, sobre o poder da elite, como é que a elite controla, manipula a maioria. Então, esses 3 pensadores é de suma importância. Agora, para fazer uma ponte dentro desse contexto econômico, social, político, filosófico, aí para chegar à mente humana, é a obra do Dr. Sigmund Freud sobre a psicopatologia da vida cotidiana. Essa obra faz uma ponte entre o político e o social e a psique humana, como diz aqui de uma forma muito brilhante. Esta obra não cessa de fascinar e revelar o funcionamento da parte da psique de todos nós. Então, aqui está essa recomendação. Agora vamos entrar dentro do contexto, de fato, de verdade, da neurociência, da psiquiatria, da psicologia, da psicanálise, para nós sabermos o que está dentro da mente humana e o que leva a pessoa a fazer atos inconsequentes. E vamos dar uma ilustração, uma pequena história. O sábio e o discípulo. O sábio, ele disse para o discípulo: eu quero saber o futuro que você vai produzir. O discípulo perguntou: como assim, ô mestre? Ele disse: pegue um martelo, o prego e uma tábua. E o discípulo pregou na tábua vários pregos. E depois o mestre perguntou ao discípulo: foi difícil tirar os pregos? Ele falou: não. Foi difícil pregar? Não. E o que é que você entendeu disso? O discípulo disse: não estou entendendo nada, mestre. O sábio disse: olhe, observe bem, você não teve muita dificuldade de pregar, de perfurar a tábua usando o martelo. Ele disse: sim, senhor, mestre.
ainda não entendi. O mestre disse: agora eu quero que você faça o seguinte, tape todos os buracos que o prego fez. O discípulo disse: mestre, eu não consigo. Isso é impossível. Aí o discípulo disse: agora eu entendi, mestre. O que a gente faz deixa marca, deixa furos, deixa traumas, agressão. Eu agredi a tábua com o prego e os furos vão ficar para sempre. Eu entendi, mestre. E o mestre disse: muito bem, assim é o seu cérebro, a sua mentalidade. Se de pequeno você sofreu traumas, as marcas você carrega no seu cérebro, você vai produzir agressão, violência. O mestre disse: é aqui que o ser humano se perde. A maior perdição é dentro de si. E seu maior inimigo, discípulo, quem é seu maior inimigo? O discípulo não soube responder. O mestre disse: é você mesmo. Torna-se um ser desconhecido de si mesmo quando a pessoa sofre consequências terríveis. Ora, o ser humano, ele foi feito para amar e ser amado, respeitar e ser respeitado, receber uma excelente educação. O que é que acontece quando a pessoa não recebe amor, carinho, afeto, uma boa educação, mas a sua mente é perfurada pela agressão, pela violência, pelos maus costumes, pela rebeldia, pelo exemplo dos pais, aquele mau exemplo? O que é que a pessoa vai produzir no futuro? E esse ser humano traumatizado, recalcado, frustrado, com os dramas da vida, ele vai ser um ser desconhecido. E para ser mostrado, ele vai revelar as práticas mais violentas que ele carrega dentro de si. É por isso que o ser humano, ele para aparecer nesse contexto patológico, que ele está desencontrado, ele vive numa encruzilhada. As suas atitudes, ele quer mostrar, mas ele mesmo é desconhecido de si. E ele guiado pelos vícios, ele guiado pela violência, pelo tráfico, ele é guiado pelos maus, terríveis costumes. E o que é que ele faz para aparecer? Ele não tem consciência disso. É por isso que ele, para aparecer, ele comete atos inconsequentes. E ele, para aparecer nos jornais, revistas, na TV, no rádio, ele promove as coisas mais bárbaras, porque ele mesmo é desconhecido. E ele, na sua patologia, ele pensa que fazendo isso, ele vai se encontrar. Ao contrário, ele se perde mais ainda. É por isso que esse tipo de pessoa não tem uma convivência, não sabe se relacionar. A sua vida é agredir o outro, agredir a família, agredir a escola, agredir a sociedade. Pois bem, mas você pode me perguntar, mas qual é o fundamento disso? Agora aqui que eu chamo a sua atenção. Qual é a razão disso? Onde está a base? Ok, vamos citar aqui, eu quero citar a psicanalista suíça, uma renomada estudiosa pesquisadora do trauma infantil, doutora Alice Miller. Ela diz: a verdade sobre nossa infância está armazenada em nossos corpos e vive nas profundezas de nossas almas. Mas nossa alma nunca esquece. E porque somos uma alma inteira e um corpo, algum dia o nosso corpo apresentará
a sua conta. Ou seja, o corpo vai ser conduzido por uma mente patológica, uma mente doentia, aquela mente que foi introduzido na infância todos os males. É por isso que eu quero citar o brasileiro, o carioca, um grande célebre estudioso, o especialista no atendimento de adolescente, adulto, criança, Dr. César Ebrahim. Esse grande psicanalista, esse mestre da psicologia, ele diz o seguinte: o que acontece no período de 0 a 5 anos determina aquilo que o sujeito será na idade adulta. Então, dentro dessa idade de 0 a 5 anos, se a pessoa foi machucada, ferida, abusada, ela recebeu trauma e no decorrer da vida ela não passa por um tratamento, por uma psicoterapia, o resultado será agressão e violência. Agora, eu quero dizer uma coisa para vocês. Como solucionar esse problema? Onde está a solução? Claro, passa por uma terapia. Dependendo do quadro clínico, é necessário a farmacologia. Agora aqui eu chamo a atenção do governo municipal, do governo estadual, do governo federal. Uma nova configuração educacional, ela tem que ser dentro de um contexto da psicologia e da psicanálise. Cada escola tem um psicanalista, um psicólogo, para que possa trabalhar de uma forma profunda. É aqui que eu chamo a atenção. Então, primeiro, a gente entendeu o que é a terapia. A psicanálise, ela é a escuta em prol da vida. A pessoa fazer análise. Se a pessoa tem distúrbio, se a pessoa tem incompatibilidade na vida, o caminho é a psicologia, é a psicanálise. Agora, se depender da psiquiatria, é necessário também passar pela farmacologia. E aqui eu quero terminar chamando a atenção, de suma importância. Nunca os pais devem agredir seus filhos. A educação amorosa, respeitosa, afetuosa, carinhosa, para fazer um adulto sadio, para que não aconteça violência na família e na sociedade e a violência de si próprio. Então aqui eu quero terminar dentro desse contexto. De suma importância, a psicanálise é uma ferramenta para o equilíbrio. A psicanálise chama a atenção de uma forma muito profunda. Por isso que eu sempre repito, o nosso programa tem essa metodologia. Psicanálise é a qualidade de vida, saúde física e psicológica. E até o nosso próximo programa. A notícia de sua cidade, do seu estado e do Brasil no Jornal da Cidade. Você sempre bem informado.